Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu já estava morrendo de saudade de fazer. É o Papo de Mãe. Então, se você gosta do Papo de Mãe, se você gosta desse tipo de vídeo, que a gente vai conversar alguns assuntos aleatórios relacionados à maternidade, já desce a tela, já se inscreve, deixa muito like pra eu saber que vocês estão gostando desse vídeo, tá bom? E não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando do vídeo, tá? E também, galera, compartilha esse vídeo aí com uma amiguinha que acabou de ser mamãe ou que está pra ser mamãe no grupo da escola, porque a gente vai bater aí assuntos... Bater não, nós vamos debater assuntos muito legais, eu espero muito que vocês gostem, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, gente, antes de mais nada, você que é mais antigo aqui no canal sabe que eu gosto muito de vir conversar com vocês sobre assuntos que são relacionados à maternidade, mas tem um tempinho aí que eu não trago esse tipo de assunto pro canal, não trago esse tipo de vídeo pro canal, e eu estava morrendo de saudade de gravar, então hoje pintou um tempinho extra aqui que eu consegui, então tô gravando pra vocês. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou abordar com vocês 4 temas um pouquinho polêmico aí, né? Relacionado a mães, filhos, pais, filhos. Mas eu acho que, assim, vai ser muito bom compartilhar com vocês o que eu penso, qual é a minha experiência, a minha opinião em relação a isso, tá? Deixando bem claro que você não precisa fazer o que eu faço, como eu não preciso fazer o que você faz. Cada família é uma família e a gente se adequa com o que dá e aí a gente vai resolvendo as nossas questões, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro primeiro tema. E aproveitando aí esse volta às aulas, né? Então, eu sei que tem muita mamãe de primeira viagem colocando seus bebezinhos, suas criancinhas na escola. Então, a gente vai falar sobre adaptação escolar, gente. Adaptação escolar eu acredito que seja um tema meio polêmico, assim, para muitas pessoas. Difíceis até de você conversar, porque cada mamãe vai ter uma experiência diferente para contar sobre como foi a adaptação escolar. Então, vocês já sabem, eu sou mãe de 2 crianças, da Maria Cecília, que tá com 8 anos, e do Pedro Henrique, que tá com 5, e eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com a adaptação escolar dos dois. Eu confesso que de um para o outro foi completamente diferente. Então, eu sendo mãe, os dois sendo meus filhos, foi completamente diferente. Por isso que eu acredito, né, que nem tudo que serve pra mim vai servir pra vocês, porque, como eu já disse, vai de família pra família, cada pessoa vai ter a sua experiência. Então vamos lá. A experiência com a Maria Cecília foi muito complicada. Então vamos lá. O que acontece? Qual é a idade certa para você colocar o seu filho na escola? Bom, gente, a gente sabe que por lei aí, né, para quem não vai pagar escola particular, para quem vai pôr pelo município ou pelo estado, a gente sabe que com 4 anos a criança já está em idade escolar, né? Então, com 4 anos a criança já está apta a estar na escola. Mas para quem vai optar por colocar num colégio particular, a gente sabe que essa faixa etária varia muito, então você pode colocar o seu filho na escola com 2 anos, com 3, com 1 ano e meio, enfim, depende da sua necessidade também. Aqui em casa nós optamos com a Maria Cecília por colocá-la na escola, ela estava com 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses, mais ou menos, tá? E foi nessa faixa etária que nós optamos por colocá-la na escola. Por quê, gente? Vamos lá. Não tinha nenhum motivo específico, né? Eu era somente dona de casa, eu não trabalhava fora. Então, eu poderia, sim, passar o dia todo com a minha filha. Mas eu via que a adaptação escolar, a fase escolar para ela nessa faixa etária de 2 anos e meio seria muito bom para ela conviver com outras crianças, porque aqui em casa, no caso, só tinha ela, né? Ela nunca foi de ficar brincando com crianças de fora, então era só ela, e eu achei que seria muito bom ela entrar para a escolinha, ela ter esse contato com outras crianças da faixa etária dela, e também porque eu, como mãe, teria um tempo livre para resolver coisas da casa.
como, por exemplo, se precisar ir num banco, precisar ir fazer uma compra, ou até mesmo arrumar a casa, cuidar da casa. Então, por esse motivo, nós optamos por colocá-la na escola nessa faixa etária. Mas eu confesso que a adaptação escolar da Maria foi muito complicada. Por quê? Vamos lá. A Maria chorou muito, 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 muito. Não que ela não gostasse da escola ou que ela não gostasse da professora, porque sim, ela gostou da escola, ela gostava muito dessa professora que ela tinha. E acho que a coisa mais difícil foi essa separação, né? Porque até então ela não tinha se separado de mim, então ela teve que aprender que por aquele período, né, por aquelas horas, ela ia estar longe da mamãe. Então, isso foi muito difícil. Ela, quando você falava, filha, vamos pra escola, ela se arrumava, né, deixava arrumar ela bonitinha, a gente descia e tal. Quando abria o portão da escola, que era pra ela entrar, ela sempre ela fazia força pra não entrar, sabe? Ela me agarrava, ela me puxava, ela chorava, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E eu acredito que era mais difícil pra mim do que pra ela. Mas aí, enfim, ela, depois que entrava, depois que ela ia pra salinha, ela ficava bem. Ela passava a tarde toda bem, ela brincava com os amiguinhos dela a tarde toda e não tinha mais choro. Então era só mesmo na questão de entrar. E por quanto tempo durou isso? Gente, a Maria estudou no primeiro ano escolar dela. Ela entrou em março, fevereiro, né, que é quando começam as aulas. E ela estudou até outubro. Por que até outubro? Porque eu estava grávida do irmão dela e a minha gravidez era uma gravidez de risco. Então eu tive que ficar de repouso. Enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Mas enfim, não conseguia levar ela para a escola. Então eu estava de 7 meses, precisei tirar ela antes da escola. E esse período de choro da Maria durou exatamente todo o período que ela estudou. Então ela chorou o ano inteiro para entrar na escola. Se ela teve 5 dias no ano que ela não chorou para entrar na escola, eu acredito que foi muito, porque ela chorou tipo o ano inteiro. Então foi um período muito difícil, mas no ano seguinte, né, ela já estava com 3 anos e meio, quando ela foi estudar em uma outra escola, eu troquei ela de escola, botei ela numa escola mais próxima de casa. Ao entrar portão pra dentro, ela nem sequer olhou pra minha cara. Então, assim, né, o que dizer? Minha filha estava crescendo. Foi assim que eu me senti. Mas, enfim, essa foi a adaptação da Maria. A adaptação do Pedro Henrique foi um pouquinho melhor. Ele entrou na escola com 3 anos, porque ele completa aniversário em dezembro, então ele entrou certinho na escola. Fez 3 anos em dezembro, entrou em fevereiro na escola. E o Pedro Henrique, assim, ele chorou 2 semanas só, ele chorou 2 semanas. O que eu acredito, gente, que é muito normal a criança chorar na adaptação escolar. É raro uma criança que não chora, porque é a primeira vez que tá longe da mãe, que vai ficar um período com pessoas que ele ainda não conhece. Então ele chorou aí por 2 semanas pra entrar, depois ele começou a entrar de boa. Mas eu percebia que quando eu chegava no colégio, ele ficava muito agitado. Ah, mamãe chegou, tipo, hora de ir embora. Aquela alegria, aquela euforia por vir embora. E eu não podia passar do horário, sabe? Se o horário de buscar ele era 5h30, às 5h20 eu já estava no portão da escola esperando. Porque se chegasse uma outra mãe ou um outro pai e buscasse alguém da sala dele, ele já ficava estressado, chorando, porque era como se eu tivesse esquecido ele na escola. Mas enfim, a adaptação escolar do Pedro Henrique foi muito melhor que a da Maria nesse sentido dos primeiros dias, do choro, que é uma coisa que mexe muito com a gente. Então a do Pedro Henrique foi mais de boa, mas eu quero muito que vocês já me contem aqui no comentário, se você tem filho, tá entrando na escola, como tá sendo a adaptação escolar dele ou dela, né? Eu acredito que seja difícil, sim. Porém, gente, é uma fase nova para a criança, a gente precisa entender isso, é tudo novo, né? Essa questão de conviver com pessoas que não são do convívio deles é muito novo e a gente precisa respeitar esse tempo. E eu sempre digo o seguinte, eu acredito que é mais difícil para nós, como mãe, do que para a própria criança, entendeu? Então, né, vamos aí ver como é que as coisas vão fluir no decorrer do ano para vocês que estão colocando o bebezinho de vocês na escola pela primeira vez. Se vocês tiverem alguma perguntinha relacionada à adaptação escolar, deixa nos comentários que eu posso gravar um vídeo
falando só sobre isso, tá bom, gente? Próximo tema. Culpa que só a maternidade traz para nossa vida. Sim, a maternidade ela é recheada de culpa, gente. E como lidar com essas coisas? Eu separei um tema só relacionado à culpa na maternidade, mas eu sei que se vocês quiserem, é um tema que dá vídeos e vídeos e mais vídeos, porque é muita culpa, gente. Então vamos lá. Sair sozinha sem os filhos, isso me causa culpa? Eu me sinto culpada por sair sem os meus filhos? Como eu já falei pra vocês, os meus filhos já estão grandinhos, né? Um com 8, outro com 5. Então, hoje em dia, eu sair sozinha sem eles, ou sair com o meu esposo e não levar eles, a gente sempre que sai, se a gente vai fazer um lanche, por exemplo, a gente logo lembra. Ai, o Pedro gostaria de comer isso. A Maria, se tivesse aqui, ela ia gostar de comer isso. E muitas das vezes, lá no começo, a gente não comia o que a gente queria comer, porque as crianças gostariam de comer aquilo também. Então, a gente deixava para comer quando eles estivessem com a gente, para vocês virem o nível da culpa, né? Hoje em dia, pra gente é mais tranquilo, né? A gente sair, deixar as crianças com os avós e tal. Não é sempre que isso acontece. Mas a gente, hoje em dia, é muito mais tranquilo. Mas eu acredito que quanto menor seja a criança, né? Ou é a primeira vez que você tá saindo sozinha com seu marido, namorado, ou até sozinha com as amigas, enfim. A gente fica se perguntando, né? Poxa, será que é certo? Será que é justo? Eu tô aqui passeando, curtindo, e o meu filho ou a minha filha tá em casa, sabe? Só que assim, eles estão curtindo também, gente. Se eles estiverem, por exemplo, os meus filhos, se eles estiverem com os avós deles, tanto do lado materno como do lado paterno, eles estão sendo muito bem cuidados, então eles vão estar curtindo também, entendeu? Então, hoje em dia, vendo todo esse cuidado que os avós têm com eles, eu não sinto tanta culpa por sair sem eles, né? Claro que eu gosto de sair com meus filhos, mas eu acredito que a gente precisa também de um momento só nosso, ou só do casal, né? Então, precisa ter esse momento, tá, gente? Nossa, o vento bateu a porta, mas voltando. Precisa ter esse momento, sim, e hoje em dia eu já não sinto mais tanta culpa, mas antigamente eu sentia muita culpa. Um outro tema aí que é bem polêmico, gente, é sobre crianças no celular. Se eu concordo ou não com essa prática. Gente, como eu já falei, o que eu faço, né, o que dá certo pra mim, pra minha família, nem sempre vai funcionar pra vocês. Então, não julguem, tá? Por favor, sem julgamento, mas sim comentem a opinião de vocês aqui embaixo. Eu não acho errado criança estar no celular. Eu acho errado a criança passar o dia inteiro no celular. Só que, gente, venhamos e convenhamos, hoje em dia o mundo é virtual, sabe? Então, é muito raro, até por causa da violência mesmo, é muito raro você ver, por exemplo, eu quando era criança, eu brincava na rua, com os meus primos, com os meus amigos, com os meus vizinhos, e tudo bem, sabe? Eu acho que a nossa mãe tinha até uma certa confiança, tipo, tá aqui pertinho de casa, não tem nenhum problema. Hoje em dia, gente, não tem como. Eu não deixo minha filha ficar na rua se eu não estiver presente, sabe? Não funciona, devido à violência como tá, e você não pode confiar em ninguém. Então, assim, tem momentos que sim, eu deixo meu filho, eu deixo minha filha mexendo no celular, eu tento controlar, porque se eu deixar, claro, eles vão passar o dia inteiro no celular. Então eu tento controlar assim, de vez em quando ele me pede, né? Mãe, me empresta o celular? Eu empresto o celular pra ele, ela tem o celular dela, mas ela tem o celular dela, só que a gente controla o tempo que ela tá usando o celular. Quando tá demais, a gente tira e fala, não, chega, vai caçar outra coisa pra você fazer. Mas eu acredito que sim, tudo bem criança mexer no celular, desde que você saiba equilibrar as coisas, porque hoje em dia muitas pessoas fazem o celular como se fosse uma babá, sabe? Tá no celular, tá tudo bem, tá quietinho e tal, e não é assim. A gente sabe que criança às vezes perturba, mas né? É da fase, são crianças. Então, acho que é tudo uma questão de você conseguir equilibrar, sabe? Com equilíbrio as coisas funcionam muito melhores.
E vocês? Vocês deixam filhos de vocês mexerem no celular? Ou vocês são daquelas totalmente contra? É só a minha opinião, tá? Eu acredito que sim, criança possa mexer no celular, desde que tenha limites, tá bom, gente? Próximo tema. Crianças devem ou não ajudar em casa? Bom, gente, vamos lá. Eu, como já falei pra vocês, a Maria Cecília tem 8 anos e sim, ela me ajuda em casa. É todo dia? Não. Ela tem obrigação de fazer alguma coisa? Também não. O que acontece? Tem dias que eu peço, filha, lava a louça pra mim, porque não tem muita louça, é só prato e copo, lava a louça pra mim. Tem dias que eu não peço e ela faz. Vocês que acompanham o canal aqui, nos últimos vídeos, em alguns vlogs, eu tenho até falado pra vocês, aqui foi a Maria que arrumou, a louça foi a Maria que lavou, enfim. Acho justo que ajude sim em casa, mas eu já não acho justo que a gente como mãe venha, tipo, explorar crianças. Gente, são crianças, sabe? Deixa brincar, deixa se divertir e se der pra ajudar em alguma coisa, ok, mas se não também, sabe? Eu não concordo muito com todo dia tem que lavar a louça do almoço. Todo dia tem que levantar e arrumar a cama. Gente, é criança, sabe? Ensina a fazer as coisas, mas com equilíbrio. Aqui em casa, o que acontece? Eu peço de vez em quando pra fazer alguma coisa, por exemplo, o quarto dela. Sempre sou eu que arrumo. Então, de vez em quando, eu, sabe, não, Maria Cecília, vai arrumar seu quarto. Vai dar um jeito no seu quarto. Maria Cecília, tira o lixo dos banheiros pra mim. De vez em quando eu peço pra ela fazer, mas é muito de vez em quando. E ela faz de boa, ela não faz reclamando, porque é uma coisa que ela sabe que não é todo dia. E o que tem acontecido? Tem acontecido que ela mesma, por vontade própria, tem pegado as coisas e tem feito. Então, assim, equilíbrio sempre, sabe? Eu acredito que se eu fosse aquela mãe chata, que todo dia você tem que arrumar a sua cama, todo dia você tem que lavar a louça do almoço. Gente, era capaz de fazer murmurando, reclamando, e eu acabar me estressando. Porque eu não suporto de alguém estar fazendo alguma coisa que eu pedi e a pessoa fazer reclamando, sabe? Se é pra fazer reclamando, é melhor que nem faça. Eu sou dessa opinião. Então, assim, equilíbrio, ensina pra ela o que é certo, né? E também dá chance pra que ela se disponibilize pra fazer aquilo ali, gente. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, é assim que eu vejo nessa questão. O Pedro Henrique tem 5 anos, então eu não coloco ele pra fazer essas coisas. O máximo que eu coloco o Pedro Henrique pra fazer é juntar os brinquedos dele. E quando ele vai pro quarto dele, que ele faz aquela bagunça no quarto dele, eu peço, filho, guarda os brinquedos. Pelo menos guarda os brinquedos, cada um no seu lugar. E, claro, não fica perfeito, não fica guardado da forma que eu gostaria que ficasse, mas ele tem apenas 5 anos, então não, eu não cobro isso dos meus filhos. Acredito sim que a criança, na medida do possível, deve ajudar em casa, mas eu não vejo isso como uma obrigação da criança de fazer as coisas em casa. É a minha opinião, tá, gente? Bom, meus amores, esses foram os 4 temas que eu trouxe aqui nesse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual tema pra vocês é o mais polêmico, se vocês querem que eu traga outros vídeos assim. E se vocês tiverem alguma perguntinha pra fazer relacionada a cada tema, pode deixar aqui nos comentários que aí eu gravo um outro vídeo trazendo esse assunto pra vocês aqui no canal. Porque, como eu já disse, é um vídeo que eu gosto muito de fazer. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, ó. Não esquece daquele like para poder ajudar na divulgação do canal. Se inscreve se não for inscrito, comenta e compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos e tchau!